Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula hoje de português, né? Vamos falar um pouco sobre o artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? É escrever um texto de um determinado assunto, de um determinado tema e falar que, que aquilo é importante para nós, qual que é a minha opinião sobre aquilo, o que eu posso fazer para ajudar a modificar, aumentar, melhorar a situação ou dar uma opinião em geral sobre aquilo que nós vamos estudar. Hoje nós vamos estudar a página 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126 do livro de português. E aí, eu vou falar com vocês, vou fazer algumas partes da leitura, né? Porque nós estamos na aula de português, nós precisamos de exercitar a leitura e a interpretação. Então, alguns trechos eu vou ler, outros eu vou deixar para que vocês façam a leitura. Então, vamos lá. Para iniciar, no dia a dia, conversamos e trocamos ideias com muita gente. Além disso, há pessoas que também expressam suas opiniões sobre diferentes assuntos, escrevendo texto em jornais, revista ou na internet. Vamos ler a seguir um artigo de opinião que foi publicado em um suplemento infantil de jornal. Uma parte dedicada, né, suplemento infantil, uma parte lá no jornal dedicada para crianças e adolescentes. Você já foi chamado de pré-adolescente? Conhece essa expressão? Então nós vamos descobrir o que significa essa expressão, né? Pré-adolescente. E vamos ter uma opinião sobre o que é pré-adolescente. Leitura, artigo de opinião. Pré-adolescentes é criança? É criança? Vamos descobrir. Aproveitando o finalzinho da nossa infância, pois ela não volta nunca mais. Essa frase é de Roseli Sayon. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer o quê? Antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa, pré-prova, antes da prova, etc, né? Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Como assim? Interessante, não é? Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa. Agora, e vai ser outra depois? Isso é natural? Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescente. Pois saiba que elas são crianças, ou seja, ó, ela já está explicando ó, a opinião dela que não existe. Esse texto, artigo de opinião, ela é a autora falando sobre o quê? Pré-adolescente, a criança, ela está dando a opinião dela. Não quer dizer que a opinião dela seja a verdade absoluta. Não, ela está dando a opinião dela sobre isso. Concordar ou não, cabe a quem? A quem está lendo. Mas ela não concorda com essa frase de pré-adolescente. Pois para ela, saiba que são crianças, né? Em- Estão no final da infância, mas ainda continua criança. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter uma pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Ó, isso aqui já é um fato. Até os 12 anos, até antes de completar 12 anos é criança, depois de completar 12 anos até os 17 anos é adolescente e depois de adolescente com 18 anos é adulto. Só depois disso, não dá para voltar atrás. Vamos continuar? Você deve conhecer adolescentes, até adultos, que se comportam como criança. Fica um pouco ridículo, não fica? Por exemplo, adultos se vestir de criança, achar que é uma criança. Na opinião da Roseli Saião, para ela, adulto, na opinião dela, criança, adulto se vestir como criança, se comportar como criança, para ela é uma coisa bem difícil de entender, né? Pouco ridículo.
Então aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Acabou a infância, já era, não volta mais. Por enquanto, use seu tempo livre, brinque, brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Esse texto aqui é da Roseli Saião. O texto chama Pré-adolescentes e Criança. Esse texto ele foi publicado no jornal chamado Folha de São Paulo, na cidade de São Paulo, no dia 11 de abril de 2015, dentro do complemento que chama-se Folhinha, página 3. Então, essa aqui é a opinião da Roseli Saião, a opinião dela. Não quer dizer que seja verdade tudo que ela está falando. Pode ser verdade, pode ser que é verdade só para ela. Pode ser que quem está lendo não concorda nada com o que ela falou. Esse texto é um artigo de opinião, está dando a opinião dela sobre alguma coisa. E agora nós vamos fazer o quê? A interpretação de texto da página 121. Lembra que eu falei que eu vou fazer algumas leituras e outras vocês vão o quê? Fazer. Então essa página aqui, ó, da 121, interpretação de texto, compreensão do texto, aqui, ó, vocês vão responder essa atividade. Vocês vão ler e vai responder. Tranquilo? Então vamos para a página 122, que também vocês vão fazer a interpretação do texto que nós acabamos de explicar, que eu acabei de explicar para vocês, que eu falei. Vai fazer a 123, a 124, vocês também continuarão fazendo, né? Respondendo sobre as perguntas que estão propostas aqui para nós. E ó, só observe um detalhe aqui na página 24. Podemos dizer que o texto que você leu é dividido em 3 partes. Veja, opinião. O que é opinião? É a posição que a autora defende sobre o assunto. Ela defende que crianças não devem ser chamadas de pré-adolescente. Então, a opinião dela. O argumento. O que é o argumento? Os motivos que ela tem para que as crianças não devam ser chamadas de pré-adolescente. E a conclusão. O que ela conclui no final sobre ser pré-adolescente? Que não existe, que deve ser criança e que deve ser aproveitado. Então, o texto ele é dividido em 3 partes. Tem a opinião. Qual que é a opinião dela? Que não existe o quê? Ser pré-adolescente. Qual que é o argumento dela? Que para ela não existe ser pré-adolescente, que ela discorda disso, porque criança não existe pré alguma coisa, que para ela não existe antes da pré-adolescência seria antes de nada, antes da adolescência. E ela não seria criança. Então ela argumenta isso. E a conclusão é que ela acha que criança tem que ser criança e fazer coisas de criança. Então essa é a posição dela. Aí vocês vão fazer essa resposta, né? Da página também, da página 125 e da página 126. E responder esse finalzinho aqui, ó, muito tranquilo. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dúvida que vier a ter, entre em contato conosco, ok? Muito obrigado, pessoal. E tenham um bom dia, boa tarde, boa noite.